Estamos, assim, dando início a mais um estudo do livro Terra, um Mundo de Regeneração e Você. Essa obra da série Humanizar, do Projeto Espiritizar. E teremos hoje a continuação do tema iniciado na semana passada, e que é Os Tempos São Chegados, a Regeneração da Terra, segunda parte. Lembramos que os estudos anteriores se encontram em nosso canal no YouTube e vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Essa é extraída do livro Cartas Universais e o Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. É a passagem da carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação no bem incessante. Vamos então fazer aqui alguns apontamentos em torno desse parágrafo da mensagem de Emmanuel para introduzir o nosso estudo. Quando Emmanuel nos diz o servidor que confia na lei da vida, ele se refere, dirigindo a mensagem para os espíritas, a cada um de nós. Nós devemos nos contextualizar, fazer esse esforço dentro da mensagem de Emmanuel. Então ele diz que devemos confiar na lei da vida e, com isso, reconhecer que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Possivelmente, qualquer um de nós não duvida nem um pouco disso. Mas a questão aqui é ter, através da reflexão, a conscientização disso que Emmanuel nos diz. É preciso estarmos conscientizados, confiantes na lei da vida e reconhecendo com isso que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. E isso trará uma consequência. A consequência é essa aqui. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação do bem incessante. Interessante essa consequência que Emmanuel nos traz. Essa consequência é proveniente do seguinte: é proveniente do fato de que, ao percebermos e estarmos conscientes de que a glória do universo e os patrimônios da vida pertencem a Deus, nós nos abrimos às possibilidades de estarmos gratos, agradecidos. E isso, sem dúvida nenhuma, provoca em nós, sob a luz do conhecimento espiritual, esse entusiasmo que nos faculta a estarmos conectados com as leis divinas. Esse estado de conexão, ele é provocativo a um grande sentimento de gratidão. É para isso que Emmanuel
entre outras deduções que poderíamos ter, coloca nesse parágrafo, apenas um parágrafo, que lemos sobre essa mensagem. Então, vamos para a nossa temática, que é: os tempos são chegados, a regeneração da terra, segunda parte. Essa obra do projeto Espiritizar, ela vai, ao longo dos seus capítulos, nos possibilitar um nível de entendimento sobre esse tema tão atual, de uma forma racional, lógica, dentro dos postulados da doutrina espírita. Mas, como sempre dissemos aqui, o objetivo maior desse estudo é a motivação, a leitura de todo o livro. Vamos, então, iniciar o nosso estudo. Continua a análise a respeito de Mateus, capítulo 24, considerado por muitos estudiosos como o sermão profético de Jesus, porque ao longo desse capítulo 24, que estamos analisando versículo por versículo, vamos extraindo o espírito da letra, a compreensão espírita a respeito desse sermão profético proferido pelo Mestre Jesus. Aí ele diz assim, é o capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. No movimento espírita, há também os espíritos enganadores e os seus médiuns, que juntos ludibriam aqueles que se deixam iludir por falta de estudo das bases doutrinárias. Vamos analisar bem a questão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E nesse aspecto, nenhuma religião é exceção. A advertência do Cristo era e é de cunho ecumênico, é para todos. E nessa obra que estamos analisando, é salientado também o aspecto dentro do movimento espírita. E por isso diz assim, que também os espíritos enganadores e os seus médiuns, que juntos ludibriam aqueles que se deixam iludir por falta de estudo das bases doutrinárias. É muito importante recordarmos os dois principais mandamentos ou orientações da espiritualidade colocada no Evangelho segundo o Espiritismo para cada um de nós. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Esses dois alicerces, e no caso da referência aqui ao estudo, é fundamental para percebermos a essência do que Jesus ensinou e estarmos atentos a essas advertências, como é colocado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Por isso o texto diz que ludibriam aqueles que se deixam iludir por falta de estudo das bases doutrinárias. As bases doutrinárias são, primeiramente,
as obras da codificação kardeciana, os 5 livros básicos. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas são as obras básicas. Mas depois nós temos as obras subsidiárias, muito importantes também. As obras da série Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. As obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é muito destacada no estudo das obras do Projeto Espiritizar, trazida a nós pelo médium Divaldo Pereira Franco. Poderíamos também aqui fazer referências às do Leon Denis, Gabriel Delano, entre outras. Mas fiquemos nessas principalmente. Prossigamos. Agora, Mateus 24, versículo 12. Como vocês estão vendo, a análise vai seguindo versículo a versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muita gente tem sido colocado à prova e muitos têm se decepcionado, esfriando o sentimento. Então, aqui já começa a análise desse versículo, onde Jesus advertia de que, devido à intensificação da iniquidade, o que é que abrange essa iniquidade? A intensificação dos instintos egoístas e desequilibrados no homem, aonde a manifestação multiplicada de vícios, de atritos, de brigas, de guerras, fazem tudo isso parte dessa iniquidade, da ação do homem contra o próprio homem. E isso estaria tão intensificado, principalmente pela divulgação que hoje nós temos das mídias, na imprensa, que dão sempre um destaque especial às notícias de tragédias, de crimes e de escândalos. Isso tudo traria uma repercussão em muita gente, e a repercussão seria péssima. O amor de muitos se esfriará. Se esfriará porque o conhecimento capenga em termos de espiritualidade, de percepção da vida em termos de mortalidade, como estudamos na doutrina espírita, faculta uma expectativa dos outros e do mundo material em que vivemos, que quando essa expectativa não é atendida, gera-se para muitos o surgimento da revolta, do desequilíbrio emocional, da apatia e do esfriamento dos sentimentos nobres, sobretudo do amor. Esse é um quadro bem atualizado do que nós temos vivido nos dias atuais. Prossigamos. Estamos vivendo um momento em que todo o planeta está convulsionando como furúnculo que está drenando podridão acumulada, exalando a matéria mal cheirosa. Realmente, essa analogia desse período que estamos vivendo agora, aonde a intensificação dessas iniquidades deve ser vista como uma ferida ou um furúnculo que está drenando podridão acumulada,
é a percepção mais adequada para não entregarmos-nos aos desequilíbrios emocionais ou à ausência de sentimentos nobres que muitos têm se envolvido e se desequilibrado. Então, percebamos que muitas vezes o surgimento desses escândalos associados a crimes, a revoltas e outros, devem ser percebidos como parte desse período de transição em que nos encontramos, que terá por objetivo maior a purificação, a drenagem das vibrações ruins, densas, de grande parte da humanidade. Devido à banalização da violência e outras iniquidades, muitas pessoas tendem à indiferença em relação ao sofrimento dos outros. Por isso, é fundamental meditarmos sobre o significado desse versículo, para desenvolvermos a necessária compaixão. Então, se percebemos, através de nossas reflexões pessoais, que há algum tipo de tendência negativa a nos tornarmos mais apáticos em relação à caridade, menos entusiasta na vivência do bem, se algo em relação a isso estiver acontecendo, esse versículo que estamos analisando aqui, do capítulo 24 de Mateus, ele é um grito de alerta para cada um de nós, para que esse estado de negatividade, de delinquência, de iniquidade, externado de uma forma, muitas vezes, intencionalmente negativa pela mídia, não nos afete, empobrecendo o nosso esforço de conquista de virtudes e de vivência do bem. Estejamos, assim, bem atentos a isso. Se o amor em nossos corações, se o amor esfria em nossos corações, nós mesmos somos prejudicados, pois ele é o principal sentimento que podemos cultivar tanto por nós como pelo nosso próximo. Então, aqui é reforçado esse cuidado sobre a vivência e a atenção nossa para o maior mandamento colocado pelo Cristo, que nos amássemos como ele nos amou. Então, ele é o principal sentimento. A caridade, como aprendemos na doutrina espírita, é o amor em ação, em atividade. Estão bem intrinsecamente ligados e não podemos esmorecer no trabalho de vivência do bem, da caridade. Agora, Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este versículo está relacionado com o anterior. Perseverar em quê? Na prática do bem e no cultivo do amor. Então, vamos analisar
essa citação de Mateus dentro dessa característica de extrair o espírito da letra. Porque muitos, não fazendo isso e querendo entender o evangelho ao pé da letra, se confundem. Esse é um dos versículos que poderemos colocar como factível acarretar isso. Por quê? Quando diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguns, entendendo como a letra coloca, dizem: então é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. É o fim de um estado de coisas. É o fim desse período de transição. E também interessante, quando aqui é colocado, perseverar em quê? Porque muitos não refletem sobre o que Jesus está dizendo. Mas aquele que perseverar na prática do bem, no cultivo do amor, que não permitir que as iniquidades e os desequilíbrios dos outros e de grande parte da humanidade não lhe afete. Não afete o seu amor, aprendido e ensinado através do Evangelho do Cristo. Aquele que perseverar até o fim se libertará das iniquidades. Todos somos convidados ao trabalho no bem, por amor a Jesus. Por isso é importante perseverar até o fim, para fazermos jus a permanecer na terra. Percebemos como muda, através desse estudo, o entendimento sobre esse importante capítulo do Evangelho de Mateus? Aquele que perseverar até o fim se libertará das iniquidades. Exatamente. Porque ao passar esse período de transição, a humanidade estará entrando numa nova fase. O planeta Terra estará abrindo as portas de fato para o mundo de regeneração, onde todos nós somos convidados ao trabalho no bem, por amor a Jesus. Por isso é importante perseverar até o fim, para fazermos jus a permanecer na terra renovada. Como é que poderíamos deduzir, apesar de que sabemos que aqueles que não extraem o espírito da letra se confundem, né? Eu me refiro ao fato de aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, se consegue de fato perseverar no bem até o fim, e a promessa do Sermão do Monte é que os justos herdarão a terra, é de que, na verdade, há um projeto divino e superior para o nosso planeta, e não um projeto de destruição. Agora, Mateus capítulo 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse versículo é extremamente simbólico. Se interpretado de forma literal, a mensagem de Jesus se torna incongruente, ilógica, desarrazoada. Por quê? Vamos refletir. Então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ora, sendo o evangelho do reino pregado em todo o mundo,
a mensagem de amor e de renovação para a criatura humana, estendida de forma intensa e ampla, abre todas as possibilidades para a Terra renovada, mas não para o fim do planeta Terra. É isso que aqui nós somos levados a refletir. Então, esse versículo é extremamente simbólico, porque não é o fim do planeta Terra, é o fim do período de transição extremamente trabalhoso em que nos encontramos. É nesse sentido que aqui nós somos levados a entender. O fim é o das iniquidades, dos descalabros morais, da era velha. O início é o de uma nova era de amor, de paz para todo o planeta, com a humanidade centrada nas ações do Evangelho de Jesus. Que maravilha, não é, irmãos? Estarmos bem convictos de que esse é o fim objetivado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, trazido a nós das palavras do Mestre. Nesse período de graves turbulências, de guerras e de ameaças de guerras, podermos refletir e estar bem conscientes de que por trás de tudo isso há um governador no planeta chamado Jesus, cujo fim objetivado pelo Mestre é a renovação positiva e feliz do planeta, em todos os aspectos. Então, uma nova era terá início, uma era de amor, de paz para todo o planeta, com a humanidade centrada nas lições do Evangelho de Jesus. Então, esse período em que nós nos encontramos agora, em que cada vez mais intensamente o Evangelho do Cristo, sobretudo à luz da doutrina espírita, tem sido divulgado por todo o mundo. E, nesse aspecto, a internet tem sido um veículo por excelência na divulgação deste Evangelho, da revelação do Consolador prometido por Jesus. Justamente nesse período em que aqui nos encontramos, em fase de transição planetária. O fim virá quando o Evangelho do Reino estiver sendo pregado para toda a gente, na forma do Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador é a doutrina espírita, que tem por objetivo maior nos levar a reviver a boa nova trazida por Jesus. Então, é nesse direcionamento que o estudo desse primeiro capítulo que estamos realizando do livro Terra, um mundo de regeneração em você, nos possibilita. E, de fato, voltando aqui a esse texto, desse penúltimo slide, esse Consolador é a doutrina espírita, que tem por objetivo maior levar a reviver a boa nova trazida por Jesus. De fato, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É a essência do Evangelho da Igreja primitiva, alicerçada pelos apóstolos, na chamada Casa do Caminho, no livro Atos dos Apóstolos,
que tem a luz do Consolador prometido por Jesus, a revivescência dos conceitos, dos ensinamentos e da ampliação deles, como sendo o cumprimento da profecia de Jesus sobre o Consolador, registrado no Evangelho de João, capítulo 14. Então, com o advento dos meios de comunicação modernos, como a internet, hoje a doutrina espírita está disseminada pelo mundo. Sabemos que a transição não será abrupta, mas todo o processo de mudança é paulatino, é demorado. Então, com o advento dos meios de comunicação modernos, como havíamos citado, a internet, cada vez mais tem se ampliado a divulgação da revelação espírita e que isso vem ser um dos aspectos do cumprimento da profecia de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, sobre esse Evangelho estará sendo pregado por toda a terra. Estamos, assim, chegando aos momentos finais do nosso estudo dessa noite. Esse assunto ainda continuará no nosso próximo encontro. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite a todos.